Precisamos falar mais um pouquinho sobre multiverso da loucura. Tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas, teorias que a gente precisa discutir e também um papo sobre o futuro do MCU. Para não perder o costume, só aquele avisinho de praxe. Esse vídeo contém todo tipo de spoiler possível e imaginável envolvendo o Doutor Estranho no multiverso da loucura. Prossiga por sua conta e risco. Aqui tem algumas dúvidas que eu fiquei depois de assistir o filme que eu imagino que você pode ter também. Se porventura você tiver alguma dúvida que eu não comentar aqui, não esquece de deixar nos comentários, beleza? Primeira coisa que ficou martelando na minha cabeça foi: por que os Ultrons deram certo nesse universo dos Illuminati, que é o universo 838? E a resposta lá é bem simples, tá? Tem muita suposição envolvida, mas faz bastante sentido. Porque no universo 616, as pessoas responsáveis por fazer o Ultron acontecer e tudo mais foram o Tony Stark e o Dr. Bruce Banner. Porém, lá nesse universo não foi apresentado ainda o Dr. Reed Richards, nosso maravilhoso Senhor Fantástico, que em praticamente todas as suas aparições ao redor do multiverso, etc., é categorizado como uma das pessoas mais brilhantes da Terra. Então, no universo 838, visto que ele já foi introduzido, podemos pressupor que ele estava envolvido durante a criação do Ultron, impedindo com que ele se rebelasse. Porém, isso levanta algumas outras perguntas. Como por exemplo, se não tem Ultron, não tem Visão. Se não tem Visão, não tem relacionamento com a Wanda, não tem toda aquela depressão, então teoricamente todos os acontecimentos de WandaVision não existem nesse universo. Então, como essas crianças existem? Apesar de supostamente não ter uma Visão nesse universo, a gente pode imaginar que ela passou por uma série de eventos traumáticos similares, com as suas sutis alterações, que eventualmente culminariam no que rolou em WandaVision, porém sem a participação de Visão, sem a necessidade dela de querer ter um marido ou alguma coisa nesse sentido. Porém, o desejo maternal pode ter sido mais forte, fazendo com que os filhos nascessem mesmo assim. Mas de toda forma, o filme podia ter explicado isso de uma forma um pouquinho melhor. Uma pergunta que eu tô recebendo direto é: mas a Wanda morreu mesmo? Assim, quando a gente tá falando de personagens em quadrinhos, ninguém morre de verdade verdadeira pra sempre. Geralmente isso é mais considerado como uma pausa temporária para que esse personagem volte depois com um impacto muito maior. Se a gente reparar, na hora que os escombros estão caindo, dá pra ver uma aura vermelha saindo dos escombros. E aí ficam algumas possibilidades. Pode ser simplesmente a magia da Feiticeira Escarlate se esvaindo por aí. Pode ser ela se protegendo de alguma forma pra não morrer de fato. Ou até mesmo ela pode ter sido teletransportada pra algum outro lugar por alguma outra pessoa que tá querendo proteger ela. Mas e a Wanda do universo 838? O que aconteceu com ela? Ou o que pode acontecer com ela? Ela provavelmente foi presa por conta de todos os assassinatos que ela cometeu até então, ou quem sabe, o Barão Mordo, que é o único Illuminati que a gente sabe que tá vivo até então, pode ter feito algum tipo de feitiço nela e nas crianças para que eles esqueçam aqueles eventos traumáticos e assim ela siga sua vida feliz e contente. E aqui tem duas possibilidades de como eles vão lidar com essa Wanda que podem ser muito incríveis. Tem uma delas que fala basicamente que na hora que a Wanda começou a usar a magia do Darkhold lá no templo, ela conseguiu destravar um novo nível de poder, e com isso, na hora que a América Chaves abre o portal pro Billy e pro Tommy verem a mãe dele passando por aquilo tudo e se assustarem, ela na verdade conseguiu fazer uma troca de corpo com a Wanda que teoricamente seria a mãe deles. Isso justificaria, por exemplo, a reação da Wanda Feiticeira Escarlate tão desesperada de eu não sou uma assassina, e a outra respondendo tipo, saiba que eles serão amados. Isso dá um impacto muito maior pra cena, que mostra que na real quem morreu foi a Feiticeira Escarlate do universo 838 e a de 616 tá lá, vivendo com a sua família feliz e teoricamente inocentada de todos os crimes. Não sei vocês, mas essa daqui eu acho que daria um toque muito mais sombrio pro filme e um final não tão feliz assim pra Feiticeira Escarlate, que apesar dos pesares no fim parece ter tido sua redenção, etc, mas se eles fizessem isso seria muito mais legal. E tem uma outra que é muito legal também, que parte do pressuposto que a Wanda do universo 616 morreu e a Wanda do universo 838 vai ser aquela que vai se tornar a principal pós-Guerras Secretas. E aí pode gerar um sentimento muito interessante de desconfiança perante todos os outros membros do grupo de heróis que ela estiver participando em relação a ela, porque eles talvez saibam do passado dela, ou então ela haja com certa desconfiança porque ela lembra das coisas ruins que ela fez no passado, mesmo não sendo ela. Isso poderia ser um jeito muito interessante de continuar desenvolvendo a personagem e aproveitar um pouquinho de cada coisa que já foi apresentada. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Não esquece de deixar aqui nos comentários se você tem mais alguma teoria doida envolvendo o futuro da Wanda. Uma outra coisa que fez pipocar bastante dúvida foi o terceiro olho do Doutor Estranho. Existem versões diferentes desse terceiro olho, na verdade existem duas grandes. A primeira delas é o próprio olho de Agamotto, que quando ele é usado, etc, ele meio que sai
do amuleto, ele vai pra testa do portador da joia. Porém, no MCU não é assim que ela foi usada. Eles fizeram uma adaptação para que ela fosse basicamente o receptáculo da Joia do Tempo. Então, não tem nada a ver com o olho de Agamotto, pelo menos nesse primeiro momento. A outra possibilidade que já foi apresentada nos quadrinhos é uma situação muito parecida com o que foi explorado no filme, em que o Doutor Strange tinha acabado de manipular a Bíblia de Sangue, e ele tinha conjurado uns feitiços de lá, e isso fez com que ele fosse corrompido por aquela magia, e fez com que ele abrisse esse terceiro olho. Então assim, provavelmente é mais a segunda adaptação, e ao invés da Bíblia de Sangue estamos falando aqui do Darkhold, mas aquilo, de uma maneira bem simples, é só pra representar que ele está começando a ser corrompido pelo poder do Darkhold, e também ele destravou um novo nível de poder. E quem é a mulher que apareceu na cena pós-crédito? Aquela lá, senhoras e senhores, não é ninguém mais, ninguém menos que Clea, a atual maga suprema nas histórias em quadrinhos. E também o principal interesse amoroso de Doutor Estranho. Pra você que não sabe, o Doutor Estranho recentemente foi morto nas histórias em quadrinhos. E a Clea atualmente está com um manto de maga suprema. O que me faz pensar que existe uma possibilidade do Doutor Estranho ser o próximo grande sacrifício da Marvel. Eles adoram seguir uma formulinha e Guerras Secretas vai ser uma grande construção e o Doutor Estranho faz parte disso. Então não me surpreenderia nem um pouco caso, ao longo desses próximos filmes, fosse construída toda uma história para você se apegar mais ainda ao personagem, para que fatalmente ele seja o grande sacrifício em Guerras Secretas. Mas e aí, você acha que ele vai morrer ou então isso é só doideira da minha cabeça? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido. Lembrando que toda quarta às 8 da noite a gente faz uma live aqui no YouTube para comentar sobre as principais notícias da semana e também falar sobre um assunto muito legal envolvendo a cultura geek como um todo. Te espero no próximo vídeo e até lá. Valeu, falou, fui!